bem, Monique? No solzinho Tudo de hoje, jóia. olha só, pleno novembro começou com um climinha bom aí, né? Hoje tá ótimo, dia ensolarado, muito lindo. Prazer estar aqui novamente. Muito prazer, muito obrigada por essa parceria tão importante, tão relevante, né, para os candidatos. Fico muito feliz. Vou te deixar se apresentar e apresentar a GFT, Monique. Então, eu tô aqui no Canadá, vai fazer 8 anos. Então, eu tenho minha formação em psicologia, mas eu sempre trabalhei na área de RH, desde aí do Brasil, desde 2010, mais ou menos, que eu trabalho com RH. Vindo aqui para o Canadá, eu também trabalho com a mesma coisa. Hoje em dia eu faço parte da área de recrutamento da GFT e faço recrutamento de pessoas de mão de obra especializada para a GFT. Então, já trabalhei em outros lugares em Quebec Internacional, já trabalhei em outras empresas de TI, e hoje é isso, estou numa empresa de TI, que é a GFT, e a GFT é uma empresa que ela foi fundada na Alemanha. Hoje em dia ela está presente em 15 países. É uma empresa que ela fornece, né, um serviço especializado de TI para os clientes. Então são vários clientes, vários setores, mas aqui especificamente no Canadá, no Quebec especificamente, são os setores da área, a área de seguro e a área de banco. Aqui são mais ou menos 500 pessoas entre Quebec e Toronto. Então a gente tem esses dois escritórios. Tem GFT aí no Brasil também. Tem algumas filiais no estado de São Paulo e tem também na cidade de Curitiba. A gente tem 6 centros de desenvolvimento, então tem centros de desenvolvimento no Brasil, aqui no Quebec, na Costa Rica, na Itália, na Polônia e na Espanha. E por que a GFT Canadá, né, Quebec, está recrutando no estrangeiro? O Canadá, em geral, ele tem uma falta de mão de obra muito grande, principalmente em alguns setores. Então, assim, em geral, para quem vê aquela pirâmide, né, da população, quando a gente estuda, aí, aqui é meio invertido. Então, aqui tem uma população muito idosa, muita gente que parte para aposentadoria, e os jovens aí que estão saindo da faculdade, eles não dão conta de suprir esse mercado, e também a questão da especialização. Então, não tem como uma pessoa, por exemplo, aposentada, que trabalhou anos e anos num setor, ser substituída por um jovem que acaba de sair da faculdade. Então, falta também uma mão de obra especializada. Então, às vezes, o jovem ele sai, mas ele ainda não tem a experiência suficiente para substituir uma pessoa que está indo para a aposentadoria. Então, especificamente no setor de TI, é um setor que está em crescimento no mundo inteiro, e aí, por conta disso, é óbvio que vai faltar mão de obra especializada. Então, por isso que a gente faz recrutamento não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Vocês têm os dados de quantos estrangeiros tem hoje na GFT Quebec? Estrangeiro especificamente não, mas eu separei aqui para você porque é muita. Depende. A gente faz as missões de recrutamento, né? Tipo, essa semana passada, agora, a gente fez com o Quebec Internacional a missão de recrutamento da América Latina. Há umas 2 semanas, 3 semanas, a gente fez com a Tunísia. Então, é muita gente. Se eu posso pegar só o dado de missão, mas assim, tem muito estrangeiro que está aqui também, que às vezes mudou de emprego, que chegou aqui, seja como residente permanente ou que trabalhava em outra empresa e no final das contas veio trabalhar para a GFT. Então, é muito estrangeiro. Mas eu separei aqui os dados em termos de recrutamento. Então, se eu pegar desde julho do ano passado, esse recrutamento que a gente faz, que é totalmente internacional, a gente contratou de julho do ano passado até agora 53 pessoas que vêm de fora do Canadá. Então, dessas 53, 23 já chegaram, porque tem um processo, né, para obter o visto e tudo mais. 23 já chegaram, já estão trabalhando, e ainda tem 30 pessoas que estão em curso aí o processo de obtenção do visto do trabalho e tudo mais. Desses todos, 11 são brasileiros, mas tem muito mais estrangeiro e muito mais brasileiro, porque é isso que eu te falei, que já estão trabalhando aqui há mais tempo. Esses dados que eu peguei são só de recrutamento de julho para cá. Ainda assim, eu observo que tem bastante brasileiro, né? De São 23 que 11 chegou no é, último ano, são 11 são 11 são brasileiros. brasileiros. Gente, e desses, pelo menos 3 alunos da Putufla. Assim, Estarão aí. a estatística tá bem interessante, tá a nosso favor, né? Sim, Sinto aí. sim, sim. E por que você acha que tem tanto brasileiro assim? O que você vê no candidato brasileiro que é atraente, né, para a GFT aí? O brasileiro, em geral, ele tem uma. Primeiramente, se eu for falar de termo técnico, em termos de diploma, em termos de formação, as formações do Brasil, elas são muito boas. Então, assim,
A gente se destaca muito pela qualidade do curso, pelo que a gente consegue aprender já direto em faculdade, estágio, aquela coisa toda. O setor de TI especificamente é muito bem posicionado, são empresas muito boas, inclusive tem GFT no Brasil, então são empresas que trabalham com uma boa tecnologia, que os profissionais são bem formados e que têm bons desafios, que trabalham com muito cliente, por exemplo, com projetos que são longos, projetos desafiadores. Então, é uma mão de obra que é muito boa e de uma forma mais específica, pensando em imigração, é um público que, quando quer alguma coisa, se prepara muito bem. Então, assim, o que a gente percebe é que é um projeto de imigração. Aquela pessoa que tem um projeto de imigração, que tem um objetivo, ela vai se preparar, ela vai aprender o francês. Você deu o exemplo do seu marido, que está aqui também. Ele vai se reorientar, ele vai procurar. A partir do momento que ele entende o que é necessário, ele vai realmente se adaptar, vai aprender uma nova língua ou duas, que também, né? O inglês é bom também. Então, ele vai se preparar para poder chegar aqui e ter uma capacidade de adaptação muito boa, porque é uma coisa que exige, né? Quando a gente migra, adaptar é o básico, é todo dia, o tempo inteiro. E qual é o Exatamente. perfil que vocês procuram hoje? Então, um profissional qualificado, mas tem algum curso assim específico? Tem uma exigência mínima de experiência? Em geral, para a gente poder recrutar internacional, a pessoa tem que ter pelo menos 2 anos de experiência. Então, eu falo isso porque a gente tem que. Né, o governo ele tem várias iniciativas. Hoje em dia, para a área de TI, é muito mais fácil recrutar do que, sei lá, 5 anos atrás. A gente tinha que provar que falta e que a gente está procurando. Então, para o TI hoje, a gente está liberado desse esforço de mostrar para o governo que falta, porque é um constato, né, uma constatação, é óbvio que É falta. evidente já. Então, essa parte a gente pula do processo, mas ainda assim, o processo que a gente participa aqui para poder contratar alguém chama talentos mundiais. Então, né, traduzindo aí do francês. Então, são pessoas que elas já estão qualificadas, que elas já têm uma formação e que elas já têm uma experiência. Então, quando a gente busca alguém que seja com pelo menos 2 anos de experiência, porque quando for fazer o processo de contratação e de envio para o visto e tudo, a gente via, inclusive, o currículo da pessoa para provar que é uma pessoa que tem a experiência necessária nisso que a gente está buscando. Então, assim, em termos de curso, aí depende, né? A gente aceita o curso tecnólogo também, só que quando a gente vai olhar aqui uma equivalência, ele pode equivaler a um pouco menos que um bacharelado, por exemplo. Mas o equivaler que eu falo é no final em termos salariais. Mas, assim, isso não impede da pessoa vir. E no final, quando tem um dossiê completo e a gente vai oferecer um salário para alguém, a gente vai olhar o nível do diploma, tantos anos de experiência, quais tecnologias. Então, em termos disso, o tecnólogo ele é aceito, o bacharelado ele é aceito, e aí vem as especializações. Se a pessoa tiver certificação, dependendo da tecnologia, tudo isso conta a favor. E em termos de perfil, hoje em dia a gente está aberto a todo tipo de perfil. O que eu sugiro para as pessoas é darem uma olhada, por exemplo, no próprio LinkedIn, a gente coloca nossas vagas. Então, no meu perfil, por exemplo, tem as vagas que a gente recruta atualmente. Então, é bom a pessoa dar uma olhada para ela ver, mas assim, é todo tipo de carreira, desde o programador até o gestor de projeto, o Scrum Master, o arquiteto, analista de requisito. Então, é uma equipe bem mista que a gente trabalha em projeto. Aqui é um pouco diferente do Brasil, se eu for falar em termos de carreira. No Brasil, a gente vê muita pessoa que faz de tudo. A gente já fala analista programador, porque ele vai fazer a parte de análise e também de programação. Então, às vezes, aqui tem a parte de análise, tem o analista funcional, né, que é mais requisitos aí em português, e tem o programador. Então, são coisas que são bem separadas. Então, dificilmente uma pessoa vai chegar e vai falar, eu vou fazer difícil um pouco de gestão, fiz um pouco de programação. Aqui os papéis são muito bem definidos. E com relação à língua, o que é exigido do candidato? Do candidato, é isso, é aquilo que a gente já falou anteriormente, a vida acontece em francês, então o processo, apesar de ter brasileira aqui na empresa, ele é feito em francês. Então, assim, a pessoa ela tem que ter uma capacidade mínima de se comunicar, e a parte do entendimento também é importante, porque, por exemplo, às vezes a gente faz a entrevista e a pessoa ela não entende o que está sendo perguntado, e às vezes naquela ansiedade ela vai responder qualquer coisa, ao invés de pedir para repetir, por exemplo, ou de dizer que não entendeu, ela vai responder qualquer coisa, e isso às vezes para o recrutador fica assim,
que está falando, né? Então, assim, é um nível bom de francês inicialmente, já para poder participar do processo. E em termos de língua, como é uma empresa de TI, como a gente tem centro de desenvolvimento, que a gente colabora com outras equipes também, há a possibilidade da pessoa trabalhar pelo menos ter um pouco do contato com o inglês. Então, um bom nível de inglês também. Se ela não for trabalhar com a parte de inglês, ela vai ter uma formação, ela vai ter alguma coisa, alguma documentação. Então, ela tem que ter um bom nível de entendimento. Ela não precisa ser fluente no inglês, mas um nível bom de conhecimento de inglês também é necessário. Então, assim, para o francês, a gente entende que é uma outra língua que, em geral, as pessoas vão começar a aprender depois de adultos, como eu. Então, assim, a gente sabe que é completamente diferente você pegar uma criança e colocá-la ali no meio e ela vai aprender rapidamente do que você começar numa idade adulta. Mas, assim, quando a pessoa faz aula e tudo mais, aí na pantufla, acho que o professor ele vai estar a melhor pessoa para dizer, olha, acho que você adquiriu um nível de fluência que você vai conseguir participar do processo. Então, assim, eu acho que a pessoa já tem que chegar no processo com um bom nível, porque ela vai conversar com pessoas que são francófonos, não vai ser necessariamente comigo aqui na GFT. Então, só eu que falo português na equipe, então o resto vai ser com pessoas com quebequenses mesmo, né? E mesmo eu, quando eu participo de um projeto, é em francês. Então, a pessoa necessita realmente de um nível de francês adequado para participar do processo. Quando a gente contrata dessa forma, é uma oferta de trabalho condicional. A única condição, né, a gente oferece um contrato que é permanente, a pessoa ela vai chegar, ela já vai ser funcionária, ela vai ter todos os benefícios. Mas tem uma pequena cláusula lá quando a gente envia, que é condicional à melhoria do nível de francês. É isso que quer dizer, olha, a gente está te contratando aqui hoje, mas você continua estudando, porque daqui a um ano você tem que estar melhor ainda. Então, a pessoa quer se candidatar para você. Como é que elas fazem? Então, tem várias formas de se candidatar. Uma delas é através do nosso e-mail de carreira. Então, em francês é carrière.ca, carrière no singular mesmo, sem S no final, carrière.ca@gft.com. Então, é ali que a gente recebe todo tipo de e-mail e tudo mais. Mas é o que eu falo, por exemplo, eu recebi e-mail falando, um e-mail em português. Olá, tudo bem? Quero muito ir para o Canadá, o que eu faço? Eu não sei nem, não vi o currículo, aceito qualquer vaga. Então, assim, Ah, eles não funcionam muito bem. Então, esse e-mail, né, é o que a gente fala, é a partir do momento que você se sentir pronto, que você tiver condições de passar num processo seletivo, igual a gente está falando, todo em francês, pode mandar. A GFT ela tem um recrutamento que é contínuo. Se a pessoa ela acha que ela consegue se preparar a partir de agora para participar em abril, uma das formas é ver aí o site do Quebec na Cabeça, por exemplo, nossas vagas vão estar lá, mas fora isso a gente divulga vaga no LinkedIn, no meu perfil mesmo tem o que a gente divulga, se a pessoa se candidatar pelo LinkedIn, automaticamente vai cair nesse e-mail que eu falei, do carrière.ca. Em geral é isso. Às vezes a pessoa manda, às vezes ela me manda pelo LinkedIn e eu peço para redirecionar pelo Carrière, porque é isso, são várias pessoas na equipe, não quer dizer necessariamente que sou eu que vou tratar do processo. Então a pessoa ela manda no Carrière e aí a gente tem uma outra pessoa para fazer uma primeira triagem e distribuir esse candidato entre os outros membros da equipe. Então o primeiro passo é esse, a pessoa vai se candidatar, a gente vendo, né, currículo em francês, por gentileza, com a mensagem também em francês. E aí, a partir do momento que a gente vê que tem a ver ali aquele perfil, a gente vai entrar em contato para fazer um primeiro encontro, em geral via Teams, porque é o momento que a gente vai avaliar mais o projeto de imigração. Então, primeiro, em termos de processo seletivo, a primeira etapa é isso, é um encontro com alguém do recrutamento, para poder avaliar esse perfil e também o nível de inglês. Uma vez que está ok o projeto de imigração, o perfil, daí tem um segundo encontro, dependendo da vaga. Antes do segundo encontro, se for, por exemplo, programador, tem um teste técnico para poder fazer. E aí, a partir do resultado desse teste técnico, se for ok, aí a pessoa vai para a segunda etapa, que seria uma entrevista de seleção também toda em francês com alguém da equipe. E aí é o momento mesmo de falar do currículo, das experiências, das tecnologias. Passado isso, tem uma etapa que é de verificação de antecedentes criminais, e também de referência profissional. Aí é aquele momento que a pessoa também tem que dar uma referência, né, dos seus empregos passados,
De preferência, a gente tem aqui, né, que a gente preparou alguns documentos em português, mas se tiver alguém na equipe que seja capaz de responder em francês ou em inglês, melhor, mas sendo para o Brasil, a gente também consegue fazer a pegar as referências em português. E depois disso é o momento, né, que o dossiê está completo, que a gente considera que se a pessoa estiver apta, a gente vai fazer uma oferta e daí a gente retorna para fazer um outro encontro para fazer a oferta de trabalho, para apresentar todas as condições e tudo mais. Uma vez que a pessoa aceita, daí esse dossiê ele sai do recrutamento e vai para a parte de RH, que é a parte mais voltada para a imigração, e aí vai ser começado a falar toda a parte do processo, documentação e tudo para a pessoa conseguir o visto de trabalho. Mas se eu falo só de recrutamento, é isso. Se candidatar, está pronto para um primeiro encontro para validação do projeto e do francês, e depois uma entrevista e possivelmente um teste técnico. O teste técnico, ele é em que língua? Ele é em francês ou em inglês? Ele é em inglês. Então, isso daí é um detalhe interessante a saber. É. Gente, olha só. Para Montreal, para Quebec. Aliás, tem para Montreal? A gente aqui contrata agora a província do Quebec, porque uma das coisas que da pandemia para cá mudou é que hoje em dia a gente está 100% em home office. Então, se a pessoa chegar e ela quiser morar em Montreal, por exemplo, ela pode morar, porque ela vai trabalhar de casa. Mas ela precisa morar na província do Quebec. Ela precisa morar na província do Quebec. Então, não adianta assim, por exemplo, eu chego aí ano que vem, posso começar agora. Não tem jeito. Então, assim, por termos legais, né, o processo que a gente envia para o governo, a gente tem que enviar o endereço que a pessoa vai trabalhar, que é, no caso, na província de Quebec. Então, ela tem que já estar aqui para poder começar a trabalhar na GFT. Quais são as vantagens e os benefícios de se trabalhar na GFT? Então, assim, na GFT... tudo que você já falou, né? Tem bastante coisa, mas assim, mais precisamente questão de férias, essa parte assim mais... De condição de trabalho, né? Isso. Olha, eu acho que é uma coisa bem diferente, igual eu falei, como eu já trabalhei em outras empresas e eu conheço pouco o setor de TI, a gente aqui na cidade de Quebec tem muita empresa de consultoria, como a GFT, mas uma coisa que eu acho um diferencial, que aí às vezes é melhor falar do diferencial, o que eu acho interessante, primeiramente, para o brasileiro aí, ou para o trabalhador estrangeiro, enfim, a gente oferece um acompanhamento muito bom, desde o início, igual isso que a gente está falando, até o final. Então, toda essa parte quando a pessoa ela é contratada, ela vai se sentir acolhida desde o início, e o mínimo que ela vai ter é um monte de informação que ela vai precisar para ela poder chegar aqui e se adaptar. Então, essa parte do acompanhamento já é muito boa. A gente tem um programa aqui de apadrinhamento independente, mesmo para as pessoas daqui, mas também para os estrangeiros. Então, a partir do momento que a pessoa ela vai chegar um pouco antes, inclusive, esse apadrinhamento com alguém da empresa ela já é feito, ela já vai começar a trocar uma ideia sobre a vida, sobre o que ela precisar, sobre projeto. A partir do momento que ela chega, a gente oferece uma formação primeiro, então assim, a pessoa não vai chegar e no dia seguinte ela está no cliente ali desesperada, como é que é, para onde que eu vou. Então ela tem um período de que ela chega, que ela vai passar por uma formação, que ela vai entrar em contato com o padrinho dela, que ela vai conhecer a equipe, que o projeto ele vai ser explicado. Então é uma coisa mais suave, né? Eu ia dizer mais lenta, mas não quer dizer necessariamente lento, é mais suave para ela poder fazer essa transição. Então, fora isso, em termos de condição, outra coisa que eu acho um diferencial é que, em termos salariais, se eu for falar, não existe distinção entre aquela pessoa que chega de fora com a pessoa daqui. Então, às vezes, eu vejo muita prática de algumas empresas que tentam obter uma mão de obra mais barata no exterior. Por quê? Vocês veem as pessoas que participam de missões de recrutamento e tudo mais, vocês vão ver que o salário está lá divulgado. Mas, em geral, tem muitas empresas que colocam o salário divulgado de acordo com o nível de senioridade, que é o que a gente tem que respeitar também. Então, às vezes, a pessoa vai colocar na vaga o nível mínimo de salário, que é 0 a 2 anos, por exemplo, igual a gente falou, né? Em geral, 2 anos, pelo critério, e vai contratar uma pessoa de 18 anos de experiência dando um salário de 2. Então, às vezes isso acontece. E aqui isso não acontece, porque, igual eu falei, uma vez que o nosso dossiê está completo, a gente vai receber a análise do RH, então a gente vai oferecer exatamente, independente da origem de onde a pessoa chegar, o salário dela vai ser correspondente ao diploma dela, ao nível de diploma, aos anos de experiência, às tecnologias, ao conhecimento de língua. Então, é uma análise completa do dossiê para poder oferecer um salário. Então, em termos salarial, ela não vai receber algo que seja abaixo de mercado, ela vai receber exatamente o que ela é competente para isso. Fora isso, a gente oferece um programa de remuneração flexível, que a pessoa ela pode ter até 6 semanas de férias
no ano, ela pode julgar ali um pouco com isso, né? Ela pode ou receber uma parte de dinheiro, ou ela pode colocar no Banco de Ouro, ou ela pode colocar no RE, que é o programa aqui de aposentadoria, ou se ela quiser, ela pode tirar seis semanas de férias no ano, o que é bem raro. O que é totalmente fora, assim, da realidade, especialmente aqui Né? mesmo, né? Do Canadá, em Exatamente. geral. Então, assim, tem a parte do seguro, é um plano de seguro para a família, se ela vier acompanhada da família. A gente tem benefícios, atividades sociais, então tudo quanto é atividade de esporte, de social e o que for, a GFT ela inclui e ela paga para o trabalhador. Ela tem esse RE, que é a parte da aposentadoria, que é coletivo. Ela tem o que eu falo da formação, ela paga a formação também pro trabalhador. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu resolvi me aprimorar no inglês. Então, eu estou fazendo curso de inglês e é a GFT que paga, não pago nada por isso. Então, tem vários. Além disso, um diferencial que eu acho muito grande, igual pela realidade da consultoria, é a parte de desenvolvimento de carreira. Então, a forma como a gente trabalha em modo projeto, igual eu te falei, é um pouco diferente daquela empresa que vai responder, por exemplo, a licitação. Tem muita consultoria aqui que trabalha com licitação do governo. Então, às vezes, eles precisam de um perfil muito específico para colocar ali no cliente semana que vem, e é um mandato que eles chamam bem específico. Naquele período de tempo, aquela pessoa fazer aquilo. Então, é muito difícil você ter um acompanhamento para você conseguir evoluir na sua carreira, quando você trabalha dessa forma. Então, na GFT é diferente, são projetos que a GFT já ganhou, são projetos de grande amplitude, com tecnologias sempre recentes, e essa forma da equipe ser mista e ter um padrinho para avaliar sua carreira e tudo mais, permite a pessoa que, mesmo em modo consultor, que ela evolua sua carreira e mude de cargo. A gente tem muito bootcamp, por exemplo. Então, tem aquela pessoa que a gente tem bootcamp tanto interno quanto externo. Então, internamente, a pessoa ela tem o interesse de mudar, ela já é contratada como novo cargo dela e ela vai passar por um período de formação e acompanhamento para que o próximo mandato, projeto dela seja já nesse novo cargo. Então, a gente tem essa possibilidade de evolução de carreira aí também nesse sentido. Com relação à idade, Monique, eu sei que essa realmente é uma questão Todo para mundo pergunta. gente aqui é evidente, mas tem um limite de idade para participar, o mínimo ou máximo? Não existe limite de idade. Uma das coisas que o Canadá que é quando a gente fala disso, né, da igualdade, da equidade, não existe limite de idade. Tem que ter pelo menos o diploma, então daí já vai estar numa idade, né, seus 20 e poucos, mas isso não é critério de idade, e daí o céu é o limite. Óbvio que a pessoa chegar aqui já quase aposentando, coitado, eu imagino que para fazer um plano de imigração a pessoa já tem a vida toda arrumada aí para chegar aqui e pensar em aposentadoria é um pouco difícil, mas isso em termos pessoais, mas em termos de limite, aí é uma coisa que a gente nem pergunta, tá? Inclusive falando isso. Às vezes eu vejo currículo, a pessoa coloca 40 anos, solteiro, divorciado, casado, 2 filhos, pouco importa. Então, assim, isso a gente não, às vezes a gente faz essa pergunta naquele primeiro contato, né? Porque a gente quer saber do plano de migração, do projeto de migração, se a sua família está incluída no seu projeto, mas não é um critério de seleção ou de exclusão o fato da pessoa ter certa idade, ou ser casado, ou ser divorciado, ou ter filho, isso aí não interessa pra gente. Muito bom. Renata, como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você está aqui há quanto tempo? Aqui no Quebec eu cheguei no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro. Então faz um mês Um e mês 10 de dias quebrar. aí. Isso. Uhum. Ok. Um mês somente. Quais são as suas primeiras impressões? Está gostando? Assim, imagina que esteja sendo desafiador. Isso daí a gente Sim, não vamos negar isso daí, né? sim. Bom, super desafiador, todo nervoso de já chegar aqui num país novo. O francês que a gente aprende, a gente só aprende aqui mesmo. A gente tem que vir com uma base boa, porque justamente na hora de resolver problema, de lidar com escola, com resolver burocracia, a gente tem que ter uma bagagem boa, justamente porque na hora do vamos ver, a gente tem que entender. Mas assim, tô adorando. E você chegou, então, há um mês e alguns dias, né? E quando que você começou? Você já começou a trabalhar na GFT? Há quanto tempo que você tá? Não, eu pedi, a Jéssica perguntou quando que eu ia chegar e quanto tempo que eu queria para poder começar. Eu pedi 4 semanas
para começar, então eu só comecei agora dia 17. Na época, a pessoa que tratou comigo foi a Genevieve, então ela falou, o padrão é entre 2 e 3 semanas. Eu falei, mas eu quero 4, porque eu tenho criança pequena. Aí, mas na época, depois, quando eu falei com o Felipe. Felipe. Sim, Felipe. Super gente boa. Todo mundo que eu conheci aqui na GFT, super gente boa. Ai, que bom. Que bom poder ter esse tempo para você chegar, se instalar. Isso. Você que chegou com criança doente, então poder cuidar do teu filho, matricular na escola, correr atrás de ginásio, Hamku, sei lá, tudo mais, né? Que bacana. E, assim, agora vamos tentar botar na linha do tempo, né? O teu percurso, assim, rapidinho pra gente entender. Quando que você começou a estudar francês? Então, eu comecei a estudar francês em maio de 2021. Em maio de 2021, um pouco mais de um ano. Isso é bem impressionante, tá, Renata? O que você fez. Porque, assim, o meu marido, que ele sempre teve o sonho de vir para cá. Então, assim, a gente descobriu que existia o Quebec em janeiro de 2021. E ele começou a estudar o francês porque ele é programador, arquiteto, com bastante experiência. Aí ele começou a estudar o francês. Só que ele quis trocar de empresa para uma empresa melhor e teve que se dedicar à empresa e teve que deixar o francês meio que de lado para justamente ganhar experiência num cargo que ele queria. Aí eu falei, então eu vou começar a estudar. Mas eu não sei se eu consigo, porque, eu sou analista funcional, analista de requisitos aqui no Brasil. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, antes de começar, de fato, a estudar francês, decidi estudar francês, eu fiz exatamente o que a Monique falou. Eu fui nas vagas das empresas que eu julgava serem super interessantes para mim, que eram empresas boas, grandes, consultorias, que eu ia ter alguma chance. E eu olhei, assim, as vagas e falei, gente, tudo isso aqui que está na vaga eu faço. Tudo isso aqui que tem, eu tenho experiência. Então, o que eu fiz? Eu preparei o meu currículo baseado em todas as tarefas das vagas que eu estava buscando. E eu falei, agora eu vou começar a estudar francês, porque realmente para trabalhar nessa função de analista funcional, eu vou precisar bem do francês. Então, comecei a estudar, não fiquei esperando o marido, né? Comecei a estudar francês em maio de 2021. E eu corri atrás da Monique. Falei, Monique, o que eu faço? O que eu faço para ir para lá? Aí ela me deu as dicas dela, que era melhorar o meu currículo, melhorar o francês e quando eu estivesse preparada, retornar. E aí eu comecei a me preparar para a missão de recrutamento que ia ter em outubro, que teve em outubro de 2021 no Brasil. Era uma missão da América Latina, não foi específica do Brasil. E online, né? Online. O meu objetivo era ser chamada para uma entrevista, porque eu queria a experiência de fazer a entrevista. Eu não julgava que eu fosse capaz de passar na entrevista, porque eu tinha começado a estudar em maio. Só um parênteses, eu zerei o site da Pantufla, fiz todas as lições. O meu foco foi estudar francês. Então, eu fiz tudo. Eu fiz o site todo da Pantufla, eu fiz mentoria com o Nicolas. Nicolai é professor da Pantufla, tá, gente? Nicolai, isso. Porque assim, a gente também não tem muita experiência em francês, então a gente tem que meio que se aprofundar naquele vocabulário que a gente vai precisar entender na entrevista. Então, acho que o foco da preparação é esse. Tipo, eles vão te perguntar isso. Talvez não dessa forma, mas de outra forma, mas você vai ter que saber responder se eles perguntar isso. E na missão de recrutamento, eu me inscrevi para a GFT e para uma outra empresa. A outra empresa, eu fiz 2 entrevistas, não tive nem retorno, nem negativo, nem positivo. A GFT nem me chamou para entrevista. Aí, o que eu fiz? Conheci outras pessoas também que faziam Pantufla, falou, cara, investe vai, corre atrás, melhora o seu francês, as simulações de entrevistas e busca a pessoa no LinkedIn. E foi o que eu fiz. Na época, a Monique já estava de licença, não estava me respondendo. E eu fiz entrevista com uma, eu não sei se ela é quebecois ou não, eu já nem sei mais. Ela é quebecois. Ela é quebecois. E ela fez entrevista comigo. Assim, eu falei com ela marcou a entrevista para a semana seguinte. Mandei meu currículo, ela marcou a entrevista para a semana seguinte.
Fiz a entrevista e ela não me deu mole. Ela testou realmente o meu francês, testou o meu inglês. Aí, quando testou o inglês, eu comecei a misturar inglês, francês, português, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, não vou passar. Aí, enfim, passei. Uma semana depois, fiz a entrevista com uma pessoa que, como eu não sou programadora, não fiz a parte do teste técnico. Do teste. Aí fiz uma entrevista que ela percorreu o meu currículo. Tipo, pelo menos uns 5 anos. Meu currículo, como eu tenho quase 17 anos de experiência na mesma empresa, então eu tenho muita coisa, mas ela não olhou todo o meu currículo. Ela percorreu tipo, de 5 anos para trás. Ela foi perguntando o que eu fazia, fez o parcours profissional. E isso foi em dezembro. E ela fez a entrevista comigo em 20 de dezembro. E dia 6 de janeiro eu recebi a proposta. Aí, dia 6 de janeiro, e o meu processo... Desse ano, né? De 2022. 6 de janeiro de 2022. E a GFT me ajudou, fez toda a parte do processo do EMT, do CAC, e me auxiliou, dando orientação de como que eu fazia parte do visto. Porque é complexo, é muita burocracia, muita coisa para escrever. A gente sempre fica com aquele pé atrás se está fazendo tudo direitinho ou não, mas na época de suporte, né? ela entrou no Teams comigo, ela olhou documento por documento comigo, para não correr o risco de pedir alguma coisa errada. Isso. Que maravilha, esse suporte aí faz toda a diferença. No nosso caso também foi assim, porque a gente fica na dúvida, né? E a gente tem medo, porque é um processo, se você fizer alguma coisa errada, você não veio. Não, então começa a contar tudo do zero, né? Exatamente, e é dinheiro investido aí também, tempo, né? E você quer vir. Renata, foi rápido pra caramba aí o processo todo de vocês. Olhando isso daí, considerando que você começou a estudar em maio, lembrando, assim, eu acho muito importante a gente também falar, porque eu bato muito na tecla, eu não prometo fluência em 6 meses. Mas quantas horas por dia você se dedicou nesse período aí de estudo? Cara, eu não sei te responder isso, assim, contabilizar as horas, porque o que eu fazia? Eu segui todas as suas recomendações. Eu troquei o idioma do celular, troquei o idioma do sistema operacional, fazia tudo com música em francês, aprendi a letra de música em francês, Netflix, tudo em francês. Imersão, fez uma imersão. Porque assim, como eu não tinha como estar no Quebec para estar imerso, ouvindo o tempo todo francês, o que eu fiz foi seguir as orientações para eu ter o máximo de francês na minha vida. Que maravilha, gente. Melhor coisa do mundo é aluno que segue seus conselhos. Muito bom. Eu sei também que você vinha para as mentorias, para as aulas em grupo, para as lives também, né? Que eu faço nas quartas-feiras. Então, o negócio é participar de tudo, o máximo que você puder, e ter essa imersão aí em casa. Não precisa estar no Quebec para ter essa imersão. Lembrando, quando você chega aqui também ainda tem um sustinho, né? Ninguém nunca vai prometer que vai ser fácil, mas torna viável, torna possível isso tudo aí, né? Renata, fico muito feliz mesmo. Eu vou agora chamar o André. Vamos ver se o André vai conseguir aqui. Obrigada, Renata. Abração. Aê! Olá, agora sim! Oi, André, como é que Tudo você tá? certo. André, conta aí quando que você chegou aqui no Quebec? Olha, eu cheguei mais ou menos um mês antes de começar a trabalhar aqui, né? Mas esse um mês antes foi dia 21 de agosto. 21 de agosto. Gente, Exatamente. É muito recente tudo. Comecei na GFT dia 19 de setembro. Certo. Ou seja, um pouco mais de um mês aqui, né? Sentindo ainda, né? Fiz as formações iniciais, né? Deu tempo até de fazer uma certificação. A GFT pagou uma certificação para mim já, viu? Ó, olha lá, tá vendo? uma AWS aqui, ó. Vamos aqui de novo também colocar a timeline do André. Quando que você decidiu que queria imigrar? Então, eu decidi imigrar, eu não, na família toda, né? A gente decidiu imigrar em 2020, né? Depois desse início da pandemia e tal, eu digo, rapaz, olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar aqui a qualidade de vida da gente aqui e o futuro do nosso garotinho, né? Garotinho, 12 anos já, né?
Então, aí a gente começou a pesquisar, trocou uma ideia com uns amigos que estavam já fora do país também. E aí o que é que a gente pode fazer, né? Aí a gente procurou informação a respeito, né? E descobrimos as missões e tal. E eu digo, eita, e o francês? Bom, aí em novembro de 2020, eu digo, vou estudar francês, eu vou aprender essa língua aí. Né? Gente, Porque novembro de francês. 2020. André, é Exato. muito interessante porque assim as pessoas ficam com muito medo. As pessoas acham que precisa começar a estudar francês na infância, na adolescência. Eu mesma comecei com 18 anos, gente, a estudar francês. Me tornei professora antes dos 20. Aí também eu me apaixonei muito pelo francês. Então, olha só, em menos de 2 anos, você vai do zero na língua até ser capaz de trabalhar usando ela, até ser capaz de viver usando ela. Não vou nem usar a palavra fluência, essa palavra eu não gosto, porque as pessoas têm uma ideia, cada um tem uma ideia diferente, né? Se eu falar a fluência é uma coisa, vai ter uma coisa na minha cabeça, na cabeça da Monique vai ter outra, na cabeça do André vai ter outra. Então, mas a realidade, o que é palpável, o André trabalha em francês. O André passou por entrevista de emprego em francês. Então, novembro de 2020, você começa a estudar francês, ok. Exato. E aí, a GFT foi a primeira empresa, assim, você passou na entrevista de primeiro ou precisou passar por outras? Então, eu não conhecia a GFT, né? Aí eu descobri as missões, eu digo, vou me preparar para essa missão que vai ter em outubro, né, de 2021. Essa mesmo que Renata falou. Então, eu digo, vou estudar esse negócio, né? Eu saí procurando informação e tal. Me inscrevi na missão para 4 empresas. Uma não me chamou, outra me chamou, eu fiz um teste técnico, mas não deu retorno, e 2 me deram retorno e fui até o fim do processo, me deram proposta. Mas aí, o que é que aconteceu? Depois dos testes técnicos que eu fiz, né, enquanto eu aguardava as propostas das 2 que eu fui aprovado, aí eu conheci a GFT. Inclusive, tinha um amigo meu que trabalhava na GFT. Aí ele me falou, olha, tem empresa assim, eu gosto muito de trabalhar lá e tal. Eu digo, rapaz, quer saber? Vamos pleitear lá, né? Vamos submeter lá. Para tudo que você já tinha 2 outras, Isso. 2 outros engatilhados, assim. Que maravilha, André. Isso. Aí foi essa história de vamos enviar o CV para lá, né? Aí eu digo, o que é que se precisa lá? Quais são os carros que estão precisando? Tinha muito Java, né? Aí eu digo, vamos pleitear para isso. Enviei o CV. Na semana seguinte, já tinha marcado a entrevista para fazer lá a entrevista lá, né? E por sinal foi com a mesma pessoa que Renata fez a entrevista. Pois aí eu fiz essa entrevista, né? Aí depois eu fiz um teste técnico. Teve uma outra entrevista que aí a gente varreu a experiência profissional, né? A gente detalhou um pouco mais do que eu tinha de experiência, né? O tipo de tarefa que a gente fazia e tal. E eu recebi a proposta em novembro. Assinei em novembro com a GFT e aí vamos lá. Vamos correr atrás de documentação e tal, que eu também não tinha noção, né? Todo um processo à parte, né? Isso, atrasou uma documentação do meu filho também e tal. Mas, enquanto isso, né, a GFT correu, né, nos orientou, né, de todas as etapas, o que é que precisava. E aí eles cuidaram do CAC, do EMT. Né? Em final de janeiro, a gente estava com essa documentação. Mas aí atrasou a documentação do meu filho e aí a gente só conseguiu dar entrada no processo em abril. No início de abril. E aí correu abril, aí veio biometria, né? E aí somente em junho que pediram os passaportes, a gente enviou os passaportes, devolveram em julho, acho que a primeira semana de julho. E aí, e agora? Vamos lá. O que é que falta? Vamos pedir demissão aqui nesse negócio, nos preparar, comprar passagem e acordar aí. Tchau, Brasil. Começar. Tchau, Brasil. Porque a gente decidiu, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é um projeto de vida. Né? A gente decidiu, né? Eu, minha esposa e meu filho, a gente se juntou e olha, tem isso aqui que é bom, tem isso aqui que não é tão bom, as dificuldades vão ser mais ou menos essa e vamos lá. Né? E aí a gente embarcou, né, na ideia e estamos aqui. Teu filho já está na escola? Então, era um dos meses que a gente tinha, né? Porque como ele
já tem 12 anos, né? Uma idadezinha meio, né, complicada, né? Né? Passando de fase, né? E aí a gente teve uma surpresa muito grata, porque a gente na escola teve um acolhimento tão gigante assim, foi excelente. Tanto que ele já tem amigos lá, já conheceu mais gente nova, né? Conheceram alguns brasileiros também lá. Na turma dele, eu acho que tem uns 2 ou 3 também, que são do Brasil, que também chegaram há pouco tempo. Então, assim, a gente está amando, né? Ainda tá com o filtro do Instagram, a gente está olhando as coisas ainda, né? Tá em lua de mel. Lua de mel. É a fase da lua de mel mesmo, Mas... isso é normal. Que bom que tem essa fase. Aproveitem muito, tem muita burocracia ainda para resolver, muita coisa para se instalar, né? Quando chega, tem alguns documentos que a gente tem que dar entrada, né? Arrumar, né? Tem a casa, as coisas que a gente chega aqui não tem nada, né? Então vai começar do zero. Então... Mas isso a gente já estava preparado psicologicamente para esse recomeço, né? Muito então, bom. Assim, até o momento a gente tem certeza que foi a decisão mais acertada que a gente fez. Que maravilha, André. Ficou muito feliz. Seja muito bem-vindo ao Quebec. André, vou te liberar também. Muito obrigada mesmo, tá? Pelo seu tempo para me compartilhar aqui com a gente a tua história. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. William, como é que você tá, William? Nossa, estou muito bem. Faz um mês que eu estou aqui, praticamente, um pouquinho mais de um mês. E teve que fazer um mês que eu comecei, né, na GFT. Eu tive 2 semanas antes de começar, que eu tinha pedido. E está sendo muito, muito bom. Estou adorando mesmo. William, em que momento que você decidiu assim, eu vou para o Quebec? Então, faz um tempinho já, acho que 2016 mais ou menos. Uma amiga minha, ela veio para cá, né, justamente com o processo de imigração, ela é programadora e tal. E foi aí que eu conheci o Quebec. Ela foi mostrando a experiência dela, tudo que ela passou, como era a vida aqui. Aí eu fui me apaixonando por Quebec e comecei o meu processo. Só que naquela época eu ainda estava fazendo a faculdade, trabalhava. Aí comecei a estudar o francês no tempinho que eu tinha no final de semana sozinho. Só que estava bem difícil, né? Bem difícil. Aí eu comecei até a procurar algumas escolas e tal, mas era mais focada em gramática. Então minha conversação não fluía. Até tentei uma entrevista, só que realmente a conversação precisava melhorar. Aí foi aí que até eu conheci a Pontuplo, porque eu fui pesquisar alguns vídeos no YouTube para me preparar para uma outra entrevista, que eu vi os vídeos da Pontuplo. E por que parece, os vídeos que eu assisti me ajudou muito mais do que o curso que eu estava fazendo até então para a entrevista. Foi muito melhor do que da primeira vez. Ainda não estava com todo o know-how para poder realmente passar no francês, mas aí foi a partir daí que eu entrei para a Panfufa, foi em 2020, no final de 2020, né, que eu entrei para a mentoria, parte de mentoria. E em 2021, que eu participei da missão que a GFT estava fazendo aqui no Brasil, vi no LinkedIn. Eu me inscrevi, mandei meu CV, mas era mais uma forma de praticar mesmo, que eu ia querer participar da próxima missão, que ia ser um pouco depois. E foi assim, muito fantástico, uma experiência fantástica. Eu passeava por aqui pelo Google Maps, mas estando aqui, nossa, uma experiência completamente diferente. É muito surreal, eu estou adorando muito. E até mesmo as pessoas, né? Meus amigos estão aqui, a própria Monique, você, estão sempre me ajudando muito, os próprios quebecois, são sempre muito gentis. Até mesmo com o idioma, eles são realmente, se sente muito, muito confortável, me senti muito confortável até agora. Está sendo uma experiência incrível mesmo para mim. Ah, que maravilha. E a GFT chegou a te auxiliar também com os documentos, CAC, EMT? Sim, desde o começo, até mesmo com o curso de francês, né? E que a GFT, ela me reembolsou, né? Pagou todo esse meu estudo. E eu tive também um assistente de imigração, que era a Genevieve, que me ajudou em todo o processo dos documentos, tirar todas as minhas dúvidas. E eu achei legal também, Willy, você já ter ido para o evento da GFT. Você chegou aqui há pouquíssimo tempo e já está aí buscando se integrar também. Isso é muito importante, essa atitude de quem chega, né? Ir atrás, porque assim... Evento tem, suporte tem, às vezes você precisa sair de casa para ter acesso a isso daí, né? Então, foi bem legal. E ele está sozinho, né? Se jogou no francês, no processo de migração, na integração, é isso aí. Não, maravilha. Porque acho que desde que comecei a estudar mais na Pantufa, até mesmo um pouco antes da minha entrevista, eu nunca me senti mesmo preparado, assim, você nunca se sente, né? Mesmo você estudando e tal, assim, realmente não, acho que não estou preparado. Mas aí eu comecei, não me sinto preparado, vou. Assim, claro, olhando que eu tinha estudado, todos os fatos, né?
E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô sempre mesmo, até mesmo para esse evento, não foi fácil, nossa, eu vou lá sozinho, peguei ônibus, foi perto, conhecia quase ninguém. As pessoas que eu conheci, os brasileiros da GFT, não puderam ir. Aí mesmo assim, não, eu vou, eu não preciso preparado, aí fui. Eu tô assim, acho que isso que tá dando certo muito aqui já, sabe? Esse de se jogar mesmo, se, mesmo você não se sentindo que tá preparado. É, se você realmente fez aquilo que você organizou para fazer, mesmo não se sentindo preparado, vai. Que maravilha. William, e com relação aos estudos de francês, você consegue lembrar quantas horas por semana você estudava? Como é que foi aí a Pronto. tua dedicação? Então, eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava, eu não tinha tanto tempo assim para estudar. Mas o próprio mentoria da Pantufa, ela é muito bem organizada, eu achei. Então, tinha algumas videoaulas que eram, por exemplo, de 10 minutos, outros de 15. Então, eu fazia pelo menos esses 10, 15 minutos por dia, no máximo uma hora. Né? Mas eu fazia, acho que o principal era a constância, de realmente fazer, pelo menos, mesmo que nem que seja 10 minutos por dia, mas sempre fazer todo dia. Então, Hum. e dessa forma eu conseguia reter muito mais conhecimento. Então, acho que desde quando eu comecei na Pantufla até minha entrevista na GFT, que foi a primeira entrevista depois que eu comecei na Pantufla, e logo passei, foi menos de um ano, sabe? Foi menos de um ano. E eu estudava isso, uma hora por dia, mais ou menos, e meia hora. Uma hora E eu por dia acho é bastante, viu, gente? E ao mesmo tempo é razoável, olha só. São tá, pessoas ocupadas, né? Trabalho o dia inteiro. Quando você tem um foco aí e você prevê, eu sempre digo para as pessoas preverem assim, um ano. Um ano no projeto, eu sei que a pessoa vai pensar, mas eu não tenho um ano é muito. Parece muito, mas na sua vida inteira, Piscou, passou. acaba assim. Né? E esse ano vai passar, independentemente de você estar estudando francês ou não, de você estar tentando ir para o país que você quer ou não. O ano vai passar, né? Então, no final das contas, o tempo passou, né? Você começou o projeto no começo de 2020, não, 2016, você foi mais tempo. 2016. Mas 2016, você eu tá levei que mais nem tempo eu, porque né? para me formar, eu fui dando chequezinho a todas as necessidades, né? Os pré-requisitos para poder vir, porque a gente estava me formando, etc. No começo da minha carreira, quando eu já comecei. Aí por isso que eu só vim agora em 2020, que eu já estava tudo cheque, que eu comecei realmente a tentar mais. Muito É bom, é um muito bom. projeto E que eu já mesmo que tem pesquisei projeto bastante. mais longo, assim, leva mais tempo, às vezes tem mais pré-requisitos. Aí, como você falou aí, dando check, né? Mas Exato. foi bom que você já tinha um olhar, você sabia o que precisava fazer, e aí foi trabalhando para conseguir chegar aí. Hoje você está aqui, que maravilha, William. Seja Pois muito é. bem-vindo. Muito Aproveite obrigado. tudo que essa cidade tem para te proporcionar. Muito, muito obrigado. Ah, obrigada por ter vindo aqui hoje. Vou te liberar aí também. Tchau, Tchau, tchau. William. Tchau, Socorro. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. E como é que faz para conseguir ser reembolsado, por exemplo, pela GFT, pelo seu curso de francês? Como é que isso acontece? Como é que a Aí GFT é que está. investe para você estudar francês? Isso. Aí, bom, aí a gente tem uma parceria, né? A gente fez com a Cecília desde o ano passado. Enfim, primeiramente o francês, né? É uma questão pessoal, é a pessoa que ela vai decidir, enfim, aprender a língua. Então, se a pessoa tem interesse, se ela quer se preparar para um projeto, independente do motivo pelo qual ela vai estudar francês, existem várias possibilidades. Agora, a nossa parceria com a Pantufla é o seguinte. Você que é aluno Pantuf, que está aí fazendo seus cursos, se preparando, fazendo tudo. Caso você passe no seu processo seletivo com a GFT, igual esses relatos que a gente teve aqui do William, da Renata e do André, uma vez que você tiver recebido a proposta da GFT, você fez o processo, fez as entrevistas, foi contratado. A hora que a gente envia a proposta com a contratação, é uma proposta, é o que a gente fala, que é uma proposta condicional a melhorar o nível de francês. E nesse sentido, você vai continuar estudando o francês até você chegar aqui. Então, esse período de que você recebeu a sua proposta, o candidato recebeu a proposta de contratação da GFT, chegou aqui no Canadá, continua estudando, chegou aqui no Canadá, uma das coisas que ele faz, ele tem que guardar os recibinhos, né, do pagamento, e uma vez que ele chega aqui, ele apresenta isso para a GFT, que esse período que o aluno estudou após receber a proposta até chegar aqui no Canadá, ele vai ser reembolsado o curso de francês, porque é isso, é um incentivo para que a pessoa continue estudando e chegue aqui com o melhor nível possível, já que a vida acontece em francês. E uma vez que ela estiver aqui, é aquilo que eu falei, um dos benefícios de trabalhar é a questão do curso de idioma. E daí a gente paga
o curso de idioma aqui, independente de onde ele tem parcerias aqui também com escolas já aqui, uma vez que a pessoa chega, e daí ela não vai ter custo nenhum, ela vai ter o curso de idioma dela pago. E aí, então isso daí é uma coisa, eu acho uma sacada, uma visão muito grande da GFT, isso daí, porque é muito comum, na hora que você passa na entrevista de emprego, você tem seu contrato assinado, você para de estudar francês. Gente, Consegui, não preciso mais. Não façam isso, você precisa continuar estudando. Maravilhoso se você receber por isso aí depois, né? Se pudesse ser depois reembolsado. O reembolso ele acontece uma vez que a pessoa chega aqui também, né? Exatamente, porque nem nada garante que não tem como. Por exemplo, teve o exemplo do André, né? Que ele já tinha tido 2 propostas de trabalho e depois ele aceitou da GFT. Imagina se fosse o contrário. Se ele aceita, a GFT está pagando o curso dele enquanto ele ainda está em documentação e depois ele troca de empresa. Então, assim, a empresa vai ter que pagar um curso para ele ir para outra empresa. Então, não faz sentido. Então, a partir do momento que a pessoa aceita a proposta, que ela já está com tudo programado para chegar para trabalhar pela GFT, daí, uma vez ele chegando, a gente reembolsa o curso aí, no caso da Pantufla, é a parceria que a gente tem. É uma excelente oportunidade, é uma excelente maneira de você mesmo investir no seu francês, né? E depois ter esse retorno aí. Eu acho que todo mundo sai ganhando, mas de uma maneira muito visionária aí da GFT. É aquilo que eu falei, mesmo a gente tendo um recrutamento contínuo, eu acho que é uma oportunidade muito boa das pessoas participarem, para quem tem interesse, tem o perfil, de acompanhar lá o site do Quebec na Cabeça, para ver, não é só a GFT que vai estar lá, mas é aquilo, você começar a se preparar. Eu acho que quando a gente estipula uma data, um objetivo, acho que a gente trabalha muito melhor. Monique, muito obrigada. Foi muito rica essa essencial live. Isso aqui. Obrigada pela parceria e com o que precisar, a Pantufla está aqui para ajudar as empresas daqui, né? A GFT e os candidatos também. E obrigada pela parceria também, que é isso, de ajudar a preparar o pessoal a realizar, né? A realização do sonho, né? Então, ajudar as pessoas a adquirirem um nível suficiente para depois conseguir um emprego e, assim, realizar o sonho de chegar. É um prazer. E vamos trazer gente do bem, gente qualificada aqui para esse Quebec, que está precisando também. É o que a gente precisa. Que vale a pena, né? É legal aqui.